Antes da gente passar para a próxima pergunta, é para a gente saber como é que a gente prepara, né, esfregaços para coloração, tá? Bom, primeiramente, o que é coloração? É simplesmente corar os micro-organismos para serem visualizados, né, no microscópio, tá? Para a gente poder estudar suas estruturas, tá? Bom, como é que nós fazemos esses esfregaços? Primeiramente, né, a gente passa um filme delgado de material, né, contendo os micro-organismos, né, espalha na superfície da lâmina, que no caso, esse processo em que nós pegamos a camada fina, né, a camada delgada de micro-organismos espalhando na superfície da lâmina, nós chamamos de esfregaço. Tá? Após isso, a gente passa a lâmina por cima da chama do bico de Bunsen, tá? Claro que nós vamos apenas passar a parte de baixo. A parte que está com a amostra fica para cima. Ou então a gente pode utilizar, como diz no livro, podemos utilizar, recobrir a lâmina com álcool metílico por 1 minuto. Né? Mas é mais fácil, a gente faz, né? Passa a chama no bico de Bunsen na parte de baixo do esfregaço, né? Várias vezes, né? Após isso, a gente deixa secar no ar, né? Essa secagem ao ar e a chama do biquíni de Bunsen faz com que os micro-organismos fixem na lâmina. E quando a gente fizer a coloração, né, os micro-organismos não saiam. Quando a gente faz coloração, tem que molhar em água corrente. Então, para que os micro-organismos não saiam, nós fazemos essa parte, né, que é a preparação do esfregaço, para que os micro-organismos fixem na lâmina. Então, a gente pega a camada densa, delgada, desculpa, de micro-organismos, passa na lâmina, que no caso é no caso do esfregaço, né? Depois disso, passa no bico de Bunsen, certo? Para que, né, ele se fixe, né? E depois deixa secar no ar. Quando estiver totalmente seca, a gente pode partir, né, para a coloração. Mas, tá? Para que ocorre essa secagem no ar e para que a gente faz esse negócio da chama, para que os micro-organismos fixem melhor na lâmina, tá? E após isso, a coloração é aplicada. E depois da coloração ser aplicada, nós secamos com papel absorvente, tá? Então, sem a fixação, a coloração poderia lavar os micróbios da lâmina, foi o que eu falei. Se não fizer a fixação, né, se não passar na chamada bico de Bunsen, não deixar secar no mar, elas não vão ser fixadas e quando for fazer a coloração, esses micro-organismos podem acabar saindo e não conter nada na lâmina, certo? Aí depois da coloração, a gente seca ele num papel absorvente. E como é que acontece a coloração? Bom, é, é, Bom, nós vamos primeiramente colorar, né, com o violeta de genciana, tá? Em que vai impregnar todas as células. Então, essa é a primeira coisa. Primeiramente, nós vamos fazer a coloração de violeta de genciana, tá? Essa violeta de genciana, ele vai colorar ambas as células. Para que serve a coloração? Para a gente diferenciar também de células gram-positivas de gram-negativas. Então, primeiramente, quando nós aplicamos a violeta de genciana, né, ela vai corar ambas as bactérias, ambas as células, tanto as gram-positivas como as gram-negativas, tá? Logo depois, na verdade, a gente vai colocar ela 3 vezes e depois vai esperar 1 minuto, certo? Após esse curto tempo, né, a gente passa para o corante de iodo, na verdade, né? O corante de iodo, peraí, eu também tô revisando, tá? Então, desculpa aí para não explicar errado, tá? Pronto, mordente. Ou Lugol ou iodo. Para mim, para minha turma de microbiologia, o professor falou que era para usar Lugol, né? Mas pode ser iodo também, como vários livros explicam, vários microbiologistas usam o iodo, tá? Então, o que acontece? A gente usa 3 vezes o corante violeta de genciana, 1, 2, 3, e dentro espera 1 minuto. Após esse tempo, nós retiramos e botamos no Lugol. O mesmo processo. 1, 2, 3 e dentro espera 1 minuto. Após isso, nós vamos passar
para o diferenciador, né? Que na verdade é o álcool, ou acetona, ou éter, certo? O que importa é que nós temos que passar pelo diferenciador. Nós vamos pegar, colocar ela dentro por 10 segundos. Após isso, retira e lava com água corrente, tá? Mas antes de eu explicar geral esse processo, por que nós temos que passar o álcool? Por quê? Porque o álcool ele vai diferenciar. Ele vai, no caso, se você for uma gram positiva e botar o álcool, ele vai continuar com aquela cor. Se for gram negativa e tirar, ele vai ficar transparente. Então, nós não vamos conseguir ver as estruturas das células gram negativas, tá? Mas por que ocorre isso? Porque a gram negativa, na verdade, ela tem a fina, né, parede, a parede celular dele é fina e ela tem uma membrana externa que vai proteger essa parede, né? Então, quando o álcool ele entra em contato com a parede celular, com a célula, na verdade, da gram negativa, ela rompe essa membrana externa e como a parede celular é delgada, é fina, o que acontece? Ela acaba removendo, né? Ela acaba sendo removida, na verdade, que assim, é que é complicado explicar. Quando nós coramos ela de violeta de genciana, o que acontece com ela? Ela cora as duas células, tanto a gram negativa como as gram positivas. Quando nós colocamos o iodo, ocorre o que? A mesma coisa, elas vão corar ambas as células. Só que o iodo, se juntando com violeta genciana, ela forma um complexo violeta iodo. Tá? Esse complexo é uma molécula maior do que a própria a violeta genciana e o próprio iodo sozinhos. Então, elas ficam difíceis de sair, né, da camada intacta, da camada de peptidoglicano, né, da parede celular. Então, o que acontece? As gram negativas não têm membrana externa, porém, ela tem uma camada, né, intacta, uma camada larga, grande, várias camadas de peptidoglicano, que é da parede celular. Então, quando nós colocamos esses tipos de células dentro do álcool, né, devido ao seu tamanho, o álcool não consegue remover como é o nome? Esse complexo, né? Tá? O álcool, na verdade, ele vai tentar remover esse complexo, né? Iodo, como é o nome? Iodo, violeta e iodo, na verdade, tá? E não consegue remover esse complexo violeta e iodo. Então, por que não consegue? Porque a camada de peptidoglicano é extensa, é intacta, certo? É grande, são várias camadas de peptidoglicano. Então, o álcool serve para quê? Para poder remover esse complexo. Então, quando chega nas gram negativas, elas têm a membrana externa e tem uma fina, né, uma delgada camada de quê? De peptidoglicano. Então, o álcool ele consegue romper essa membrana externa e como a camada de peptidoglicano é delgada, ela consegue então, né, remover o complexo, né, iodo violeta, certo? Então, como consequência, né, essas células gram-negativas ficam transparentes, certo? Então, para que a gente possa visualizar as suas estruturas, nós precisamos então de quê? De corar novamente, né, com outra, que é a fucsina, que no caso o professor disse que era para corar com a fucsina, mas outros professores podem dizer que é para corar ou com fucsina ou com safranina. Aí faz o quê? Mergulha com 8 segundos, retira e lava com água. Após isso, seca com papel absorvente. Então, para que serve esse corante? Para poder corar as células gram-negativas. Mas por que será que quando... Porque a minha lâmina ficou com cor. Aí você, então não vou corar ela com fucsina ou safranina. Para quê? Se eu já sei que ela é gram-positiva. Não pode deixar sem corar, porque às vezes naquela lâmina não pode ser só gram positiva, pode ter gram positivas e gram negativas. Então é necessário corar, para que você visualize e veja, que também tem gram negativos. Então você cora ela com safranina ou fucsina, para poder você corar também as gram negativas, tá? Como a minha lâmina que eu fiz na última aula,
tinha ambas as células, tanto as gram-positivas como as gram-negativas. Então você precisa saber, né, você precisa decorar. E por que as gram-positivas não se coram? Porque as gram-positivas, né, retém a cor do corante violeta tangenciana, certo? Então, quando ela é corada, deixa eu ver aqui, viu? Então, é isso mesmo, tá? Isso mesmo, certo? Então, ela acaba ficando, então, com a cor violeta, certo? Bom, é isso. Então, aí o que acontece? As gram-positivas, como ela retém o corante e permanece na cor púrpura ou cor violeta, as células gram-positivas ficam na cor, né, violeta, né? Já as gram-negativas, elas não retêm o corante, elas ficam colores até serem contracoradas com corante vermelho, tá? Que é o que é no caso a fluoxina ou a safranina. Quando ela se cora, ela acaba ficando com a cor rosa. Então temos as rosas, né? E, e as violetas, azuis, dependendo de como ela vai se corar, certo? Bom, é isso. Então, em resumo, já sabe por que né? Como é que ocorre. Então, em resumo, o que deve fazer na aula prática? Você pegar o corante. Bom, a próxima pergunta é: quais as características das células procariontes e das células eucariontes? Bom, as células eucariontes e procariontes, na verdade, vamos lá. Células procariontes, as únicas organelas existentes são os ribossomos. Elas têm inclusões em uma área nuclear, que é o nucleóide, certo? Suas únicas organelas, né, não são revestidas por membrana e não possuem membrana nuclear, que no caso seria a carioteca, tá? E, além disso, os procariontes, ela não tem mitocôndria, que no caso das eucariontes, a energia, né, a respiração ocorre através de quem? Da mitocôndria. E no procarionte, elas obtêm energia através da própria membrana celular, certo? E em relação às eucariontes, elas possuem organelas, tá? Possuem um núcleo que é revestido por carioteca. Suas organelas, né, que são complexas, são revestidas por membrana, tá? E nas células eucariontes diferenciam na parede celular, né, no caso dos vegetais que possuem parede celular, diferencia das procariontes porque apenas as procariontes, né, eles apresentam peptidoglicano. Tá? Então, nas paredes celulares das eucariontes não tem peptidoglicano, só nas procariontes, certo? Bom, é isso, a diferença, né, as características de ambas. Bom, a próxima pergunta é: como as células procarióticas diferem entre si em forma e arranjo? Nós sabemos que elas têm três tipos, né? Que são os cocos, os bacilos e os espirais, tá? Os cocos, elas têm 5 formas. Os bacilos têm 3. E os espirais também são 3, certo? Nos cocos, tá? Os cocos geralmente é quando ele é uma bola, é uma forma mais oval, tá? Ela sozinha se chama cocos. Mas quando elas se dividem para reproduzir, elas podem permanecer unidas umas às outras, tá? Quando elas ficam unidas em forma de pares, nós chamamos de diplococos. De dois, já diz isso, tá? Quando elas se dividem e permanecem em forma de cadeias, nós chamamos de estreptococos. Quando elas se dividem e ficam em forma em 4, na verdade, permanecem ligadas em 4, nós chamamos de tétrades. Tá? Quando elas se dividem e ficam em 8, nós chamamos de sarcinas. Né? Em forma de cubo, com 8 bactérias, chamamos de sarcinas. E quando elas se dividem e ficam em forma de cachos, né? De uva, ficam misturadas, a gente divide em múltiplos planos e formam cachos, nós chamamos de estafilococos. Então, diplococos é quando estão em 2, tá? Estreptococos quando estão em cadeia,
tá? Tétrade é quando elas estão em 4. Sacinas, quando elas estão em forma de cubo, com 8 bactérias. E estafilococos, quando elas estão em cachos, certo? Esses são os cocos. Aí depois vem os bacilos. Elas se dividem ao longo do seu eixo curto. Assim, existem menos agrupamentos de bacilos que o de cocos. A maioria dos bacilos apresenta-se isolados, ou seja, bacilo único. Então, quando o bacilo está sozinho, nós chamamos de bacilo único ou bacilo isolado. Quando ela está em dois, nós chamamos de diplobacilos. Assim como diplococos, que são em 2, nós temos o diplobacilos, que também são em 2, que é uma forma mais alongada, ela é mais longa em relação aos cocos que são em formas ovais, tá? E os streptococos, assim como os streptobacillus que eu ia falar agora. Então, assim como os streptococos, eles estão em forma de cadeia. E os streptobacillus também em forma de cadeia, só que ela é mais alongada, né? Elas estão mais, digamos assim, apresenta mais isolado em relação aos cocos. Por isso que os cocos temos as tétrades assassinas, os estafilococos, que é quando são muito agrupadas. Já os bacilos eles não ficam muito agrupados assim como os cocos ficam, certo? Alguns bacilos são semelhantes a gravetos, outros com extremidades cortadas, como um charuto, outros ovais e tão parecidos com os cocos, que são denominados de cocobacilo. Cocobacilo quando eles são parecidos com os cocos, tá? Mas, se o professor cobrar, geralmente vão ser esses, tá? Os cocos são 5, diplococos, streptococos, tétrade, certo? Sarcina e estafilococos, certo? E os bacilos, bacilo único ou isolado, assim como você preferir, tá? Os diplobacilos e os streptobacilos, tá? Que ocorrem em cadeias. E para terminar essa questão, temos os espirais também, que também são em 3. Eles possuem uma ou mais curvaturas, né? Eles nunca são retos, eles são curvados, ao contrário dos bacilos, que são longos, retinhos, né? E os espirais, eles são curvados, eles sempre são curvados, eles nunca estão como retos. Se eles ficarem retos, eles não vão ser mais, né, espirais, serão bacilos, digamos, ou cocos, ou sei lá. Então, nós temos 3, que é o vibrião, o espirilo e a espirogueta, né? Então, os 3 nomes são diferentes. O outro já tem os diplobacilos, os streptobacilos, que, né, ele tem alguma coisa a ver com os cocos, né? Dá para lembrar pelo nome. Já aqui é vibrião, você lembra de vírgula. Vibrião, quando ele está sozinho, ele tem formato de vírgula, tá? Espirilo, quando ele tem o quê? Umas 2 curvaturas, né? Em forma de espiral, 2 curvaturas, né? Eles utilizam apêndices externos semelhantes a chicotes denominados flagelos para se mover, certo? Ele tem forma helicoidal, como um saca-rolhas, e um corpo bastante rígido. A espirogueta também tem uma forma helicoidal, porém ele não é rígido, ele é mais flexível, tá? É um exemplo do sífilis, né, a Treponema pálido, que essa bactéria é espiral e é chamada de espirogueta, ou seja, ela tem várias, né, curvaturas. Então, as espiroguetas se movem por meio de filamentos axiais, que lembram flagelos, mas estão contidos por uma bainha externa flexível e fazem uma espiral em torno da célula, tá? Então, vamos só revisar os cocos, formas ovais, temos os diplococos, quando se divide, né? Chamamos de diplococos, não é estar sozinho, é cocos, quando está em dupla, em par, diplococos, certo? Quando ele está em forma de cadeia, streptococcus, certo? Quando ele está em 4, nós chamamos de tétrade. Quando ele está em um cubo com 8 bactérias, chamamos de sarcina. E quando ele está em um cacho de uva, como nós dizemos, né, muitos cocos unidos, né, que não dá para saber quantas bactérias tem, nós chamamos de, certo, estafilococcus. Tá? E temos os bacilos também, que são 3. Bacilo único isolado quando ele está sozinho, tá? Streptobacilo quando ele está em cadeias e diplobacilo quando tem 2, tá? E o último são os espirais, né? Que, na verdade, os espirais
lembrando dos bacilos, eles podem apresentar, a maioria dos bacilos estão em formas de bacilos isolados, ou seja, um só bacilo, ou bacilo isolado ou bacilo único, tá? Os espirais, eles possuem uma ou mais curvaturas, tá? Se tiver só uma curvatura, em forma de vírgula, chamamos de vibrião. Se ele tiver com duas curvaturas, né, espirilo, lembrar que ele é rígido. Quando ele está em forma espirogueta, ou seja, com várias, né, chamamos ele de espirogueta e ele é mais flexível, tá? São três: vibrião, espirilo e espirogueta. Vibrião, uma; espirilo, duas; e espirogueta, várias, certo? Várias curvaturas, certo? Bom, a 13 pergunta o seguinte: como estão relacionadas a estrutura e a função das paredes e da membrana, né, da célula bacteriana? Bom, primeiramente vamos estudar as funções, tá? Qual é a função da parede? Dá forma à célula e rigidez. Por exemplo, quando ocorre a osmose. Quando ocorre a osmose é o quê? É quando o meio de fora está mais concentrado de soluto do que o meio interno da célula. Então, na célula vai ter mais concentração de água, de líquido, e fora vai ter menos. Então, a célula vai perder água para o meio que está mais concentrado de soluto. Digamos que o meio externo está com muita concentração de sal e dentro tem menos, né? Só que dentro tem muita água, então ele vai acabar perdendo água para o meio que está salgado demais. Então aí ele vai ficar plasmolizada, né? Isso. E a célula vai deixar ela em forma, certo? E vai dar rigidez também a ela, certo? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, tá? Bom, certo. E a função agora da membrana? A membrana ela tem a função de selecionar, né? Ela tem a função de permeabilidade seletiva. Ela é uma barreira seletiva, né? Para a maioria das moléculas solúveis em água. A parede celular é seletiva? É. Só que a membrana é mais seletiva do que a parede celular. Ela serve como barreira seletiva para moléculas solúveis em água. Tá? Essas são as funções de ambas, tanto as paredes quanto as membranas. Tá? Agora, a estrutura. Bom, a parede ela é constituída de N-acetilglicosamina, NAG, né? E de ácido N-acetilmurânico, né? Que é NAM, certo? Se não quiser falar esse nome todo, tá? Eles se ligam pelo grupo de enzimas transpeptidases, tá? Além disso, ele é constituído também de cadeias de tetrapeptídeos, que são 4 aminoácidos ligados. E esses tetrapeptídeos, eles se unem através de ligações cruzadas, que são as chamadas ligações gliosídicas, certo? E a estrutura da membrana, ela é lipoproteica, ou seja, ela é composta tanto de lipídios quanto de proteínas, certo? Essa é a resposta da pergunta. A questão 14 pergunta: os vírus são procariontes? Eucariontes. Por quê ou por que não? Bom, os vírus, eles são unicelulares, eles não possuem célula. Por esse motivo, eles não são nem eucariontes e nem procariontes. Eles só vivem dentro de uma célula hospedeira, tá? Fora dela, ela se torna inerte, certo? Elas não são consideradas como seres vivos, tá? A pergunta 15. Os procariontes não possuem mitocôndrias. Qual a estrutura dessa sua função? Já foi dito na questão anterior, né? Eu disse que a função da membrana plasmática, ou membrana celular, é função de quê? Qual é a função da membrana? Ela tem função de produzir energia e ser uma barreira seletiva. Então, ela produz energia nos seres procariontes. Então, já que elas não possuem
mitocôndrias, né, que nossos organismos eucariontes, nossas células, né, as mitocôndrias, possuem mitocôndrias, elas, né, são responsáveis pela produção de energia, não é isso? Então, quais estruturas ou qual a estrutura que exerce a sua função, já que as mitocôndrias fazem a respiração celular, a mitocôndria produz energia. Então, já que não tem mitocôndria, a própria membrana celular vai produzir energia, certo? A membrana celular contém enzimas capazes de catalisar as reações químicas, que degradam de nutrientes e produzem ATP, certo? Bom, a questão 16 pergunta o seguinte, cadê aqui? Compare as paredes celulares das bactérias gram-positivas e gram-negativas. Isso é muito simples, né? A gente já viu na parte de coloração. As paredes celulares gram-positivas consistem de muitas camadas, né? Uma camada intacta de peptidoglicano, uma camada extensa, várias camadas de peptidoglicano. Já as gram-negativas, elas possuem uma camada delgada, fina, de peptidoglicano. Porém, ela tem uma membrana externa, certo? De bicamada de fosfolipídio com lipopolissacarídeos e proteínas, circundando, então, a camada fina, né, de peptidoglicano. Então, na verdade, as paredes celulares são constituídas de peptidoglicano, certo? Como nós até vimos na questão anterior, qual a constituição, né, a estrutura, né? Deixa eu ver, cadê a pergunta? Tudo misturado aqui. Nossa, cadê? Ah, sim. Sim, a membrana, ela... Cadê? A parede. Certo. Foi o que a gente falou. É estrutura de, né, peptidoglicano. Que, na verdade, peptidoglicano é isso tudo aqui que nós falamos na questão anterior, tá? Bom, o que são as fímbrias, o pili, os flagelos, tá? Então, as fímbrias, ela tem função de aderência, assim como a cápsula que tem função de aderência, né? No caso, ele permite que as bactérias pode dizer, permite que as bactérias tenham a sua adesão à superfície, né? Já os flagelos, ela tem a função de quê? De locomoção, tá? Ela locomove em forma de ATP, né? As bactérias, mas nem todas as bactérias têm flagelo, certo? O pili serve, na verdade, para estender de uma célula a outra, né, para a transferência de plasmídio. O que é plasmídio? Né? Plasmídio é um DNA extracromossômico de vida independente. Então, o pili, ele, na verdade, ele é diferente das fibras em relação à quantidade, porque as fibras são numerosas e o pili é de 1 a 2, tá? Por célula, certo? E ela une-se, as células bacterianas se unem através do pili para a transferência de plasmídio, tá? De DNA, de plasmídio, que é DNA extracromossômico de vida independente, tornando então aquela célula mais resistente, certo? E é isso. Aí a pergunta diz quais as funções do pili. Então, a função do pili é o quê? Se estender de uma célula a outra para a transferência de plasmídios, que são plasmídios, DNA extracromossômico de vida independente, tá? Tornando então a outra bactéria mais resistente. Ela é mais numerosa que as fímbrias, que serve-se como adesão à superfície, assim como a cápsula também tem a função de adesão, tá? Então, já que eu falei a cápsula é o glicocálix de camada limosa, serve como aderência, né? Impede a fagocitose e a dessecação, ou seja, ela protege a célula contra a desidratação, certo? A próxima pergunta
É, que riscos ocorreriam a espécies bacterianas formadoras de esporos caso não produzissem esporos até que as condições se tornassem adversas? Então, nós sabemos que a esporulação é quando as bactérias elas se dividem, né, formando esporos que são capazes de viver em lugares extremos, né? Enquanto a bactéria não pode sobreviver em temperatura de cento e poucos graus Celsius, os esporos dessas bactérias podem sobreviver a esse tipo de temperatura, a concentrações extremas, tá? Por exemplo, sal, por exemplo, um lugar, botar uma bactéria num lugar cheio de sal, ela não pode sobreviver, mas seu esporo pode sobreviver a essas altas concentrações de sal, tá? E assim voltar a ser bactéria depois, né? Que essas concentrações diminuírem. Então, o que acontece se essas bactérias, na verdade, elas não formassem esporos, elas não produzem, né, e sobrevivem no lugar, né, com condições adversas. O que acontece? Então, ela vai se tornar viva a partir do momento em que ela se situa no lugar adverso, ela morre. Então, na verdade, a resposta seria: o que ocorreria com essas bactérias formadora de esporos, caso não produzissem esporos até que as condições se tornassem adversas? Bom, ela permaneceria viva até que essas condições se tornassem adversas. Quando essas condições se tornarem adversas, ela morre. Claro, né? Pronto. Essa foi a resposta. Bom, a próxima pergunta é: que argumento sustenta a ideia de que os procariontes foram envolvidos na evolução dos eucariontes através da endossimbiose? Ele quer saber o que sustenta. Então, na verdade, o que é primeiramente a endossimbiose? Bom, vamos primeiro, a gente já viu as diferenças, né, dos procariontes e eucariontes, né, onde os eucariontes, eles evoluíram de células procariontes, né? Então, nós sabemos que os eucariotos diferem principalmente porque os eucariotos possuem organelas altamente especializadas, tá? E a endossimbiose, ele diz que as bactérias maiores, eles fagocitaram bactérias menores, certo? Dando, então, uma ajeitada no próprio citoplasma. Então, a teoria endossimbiótica, segundo essa teoria, células bacterianas maiores perderam sua parede celular e engoliram células bacterianas menores, certo? Então, isso é a endossimbiose, é quando bactérias maiores fagocitam bactérias menores e dão aí, né, como eu posso dizer, origem às novas células, né, mais especializadas, que nós, como podemos dizer, a eucarionte, tá? Aí, o que sustenta a ideia de que os procariontes foram envolvidos na evolução dos eucariontes? Porque dentro dos eucariontes, nós temos organelas como mitocôndrias e cloroplastos que se identificam com bactérias, né? As mitocôndrias e cloroplastos, ele contém DNA típico de procariotos, possuem tamanho e forma típicos de procariotos, tá? Possuem semelhanças aos procariotos. Antibióticos inibem a síntese proteica nos ribossomos das mitocôndrias e cloroplastos, tá? Então, isso traz a ideia de que essas duas organelas foram bactérias procarióticas, tá? Então, por isso que naquela ideia de que, porque os procariotos não têm mitocôndrias, né? Muitos cientistas dizem que a bactéria é a própria mitocôndria, né? Que foi englobada, fagocitada por outra bactéria maior, né? Dando origem a uma célula mais evoluída, que são os cloroplastos e mitocôndrias. Mas os células eucariontes não têm cloroplastos. A diferença é que bactérias que fagocitaram mitocôndrias deram origem a células eucarióticas animais, né? Que no caso vai ter a respiração celular, né? Com gás de energia, tudo. E já nos cloroplastos ele vai auxiliar na fotossíntese. Por isso que as células das plantas elas respiram através dos cloroplastos, certo? Da fotossíntese, tá? Então, a ideia que sustenta a hipótese de que procariontes passam para a evolução dos eucariontes é a presença de mitocôndrias e cloroplastos que se assemelham muito aos procariontes, às bactérias procariontes, não só na forma, mas também
no DNA que contém ambas, tá? Mas como também em relação aos antibióticos, que na síntese, os antibióticos, na verdade, eles inibem a síntese de proteínas, né, desses ribossomos de mitocôndrias e cloroplastos. Essa aqui segura a ideia de que procariontes evoluíram os eucariontes.